Gente, hoje eu vou falar sobre 5 perguntas que deixam as pessoas bem desconfortáveis. Algumas perguntas, na verdade, deixam a gente muito desconfortáveis às vezes, e eu listei 5 delas e vou trazer aqui para vocês. A primeira delas é a pergunta, às vezes você está no meio de uma reunião, né, numa confraternização, várias pessoas. Aí alguém vira para você e pergunta: quanto você ganha? Sabe que você trabalha, né? E pergunta: quanto você ganha? Gente, isso é muito constrangedor, é bem desconfortável. Isso já aconteceu comigo algumas vezes e acredito que ninguém gosta que alguém faça essa pergunta, porque você fica sem saber o que responder, né? É uma coisa muito íntima, é uma coisa muito da pessoa. É, Inclusive, às vezes, eu já vi vários comentários de alguns casais, pessoas, né, que são casados, que o esposo, né, o marido, ele não sabe quanto que a esposa ganha, e a esposa, às vezes, não sabe quanto que o esposo ganha. Claro que essa questão aí já é diferente. É uma questão de ele não quer saber, ela não fala e tudo bem. Mas assim, se eles os dois, né, falar sobre isso, ou, eu ganho tanto e outro ganha tanto, não tem problema nenhum, né, ali entre o casal. Mas uma pessoa de fora que nem convive muito com você, chegar em você e fazer essa pergunta, é uma pergunta bem constrangedora, que deixa a pessoa bem desconfortável, principalmente quando você tá lá no meio de um monte de gente para você responder. A primeira vez que me fizeram essa pergunta, né, eu não sabia o que responder, mas aí a gente vai aprendendo. E aí eu respondi da seguinte forma: dá para pagar minhas contas, né? Respondi assim. Eu não queria ser mal educada com a pessoa e também não queria falar exatamente quanto que eu ganhava. E aí sempre que alguém, né, me perguntava isso ou pergunta de alguma coisa, eu respondo assim: dá para pagar as contas. Eu acho que eu me saí, foi uma forma boa de me sair, sem me estressar, né, sem ser grossa com a pessoa que perguntou. Outra pergunta que as pessoas fazem muito para as pessoas que são solteiras, né? Conhece alguém que é solteiro e aí sempre tem notícias daquela pessoa e a pessoa às vezes tem a oportunidade ou a curiosidade de chegar naquela pessoa e pergunta: você não vai casar? Porque a pessoa já tem mais idade e essa pessoa não fala sobre esse assunto, não demonstra interesse nesse assunto. Então tem gente que chega a perguntar. Então, e a pessoa fica constrangida, às vezes chateada, porque você está entrando na intimidade daquela pessoa. É uma coisa muito íntima e que só cabe a ela essa decisão. Às vezes tem gente que pergunta até num tom de pressionar, como se a pessoa, como se todo mundo fosse obrigada a casar, né? E não é bem assim, as pessoas fazem suas escolhas. Se a pessoa às vezes está bem, sozinha com ela mesma e bem resolvida, tá tudo ótimo, só que a pessoa não quer se explicar para os outros, né? Não quero casar porque, é isso, é aquilo, sabe? Ficar dando explicações é bem chato, é bem desconfortável também. Outra pergunta, às vezes, que as pessoas fazem, assim, que incomoda também, que é bem constrangedora, né? Que é a terceira pergunta, no caso, você não vai ter filhos? Né? Conhece um casal ou vê um casal, já conhece de algum tempo e já solta assim: você não vai ter filhos? E tem gente que solta assim em um tom de cobrança, como as pessoas, todo mundo tivesse que casar, tivesse que ter filhos. Então, assim, às vezes um casal ele não tem filhos por inúmeros problemas, né? Tem inúmeros problemas que a pessoa pode não ter um filho. Pode ser uma escolha desse casal não ter um filho, ok? Pode ter ali um problema em algum deles, tem uma dificuldade de ter um filho. Então, assim, antes da gente fazer algumas perguntas para as pessoas, é bom a gente parar para pensar um pouquinho, né? E às vezes perguntar até: se alguém me perguntasse isso, como eu responderia? Como seria? Então, às vezes você coloca, às vezes a pessoa ela já teve um filho
a mulher às vezes engravidou, ela perdeu um filho. Às vezes você, com essas perguntas, às vezes você toca até no emocional, uma ferida emocional de uma mulher que às vezes teve uma gestação, que perdeu o seu filho, até que teve o filho, mas perdeu. Então tem algumas perguntas que eu acho que é a melhor coisa a gente não fazer, né? Quando entra na vida pessoal das pessoas, quando chega no íntimo assim das pessoas, tem umas perguntas que é melhor a gente pular, não perguntar. É a melhor coisa a se fazer. Outra coisa, assim, outra pergunta, tem pessoas que são muito tranquilas, que vivem muito sossegada, que trabalha, que fica em casa para o trabalho, trabalho para casa, que não gosta de ficar saindo para barzinho, para se divertir e tudo mais. E essas pessoas, às vezes, elas não namoram, né? Não tem namorado, não tem namorada. E aí tem gente que chega e fala, nossa, você não namora? A pessoa observa tanto a vida do outro que ela chega assim, ela tem certeza que a outra pessoa não tem um namorado ou nenhuma namorada, e a pessoa chega, eu tô citando isso, eu tô falando isso exatamente porque isso aconteceu há pouco tempo com uma pessoa bem conhecida minha, uma pessoa que gosta de trabalhar, que trabalha bastante, cuida da sua vida e tá tudo bem, não tá preocupada com se vai arrumar uma namorada, se não vai, tá focado em outras coisas no momento assim da vida. E aí uma pessoa chegou e falou, várias pessoas já chegaram para essa pessoa e falam, você não tem namorada? Por que você não namora? Gente, quanto inconveniente, né? É muito inconveniente. E a pessoa para lá, às vezes tem que se explicar. Não, eu não namoro porque agora eu tô com outro projeto na minha vida, eu tenho que fazer isso, eu trabalho, eu tô focada em outra coisa, ou simplesmente eu gosto de estar tranquilo, na minha, sossegado, eu gosto de fazer as coisas no meu tempo, não gosto de ficar saindo, e tá tudo bem, gente. Mas é uma pergunta bem, assim, constrangedora. E a última pergunta, gente, é uma pergunta também bem constrangedora. Eu já vi algumas vezes pessoas fazerem essa pergunta. Eu presenciei a pessoa perguntar e eu falo para vocês, eu fiquei com vergonha no lugar da pessoa. A mulher tá mais gordinha, né? Tá mais gordinha e aí ela veste uma roupa, sua barriga fica um pouquinho mais saliente. E aí tem gente que assim, super natural, chega e fala, nossa, você tá grávida? É quantos meses? Ainda pergunta assim, né? Gente, a pessoa tá só acima do peso mesmo. E a pessoa fica, e vira estátua, né? Tipo assim, como assim, meu Deus? Então, é uma pergunta muito constrangedora, muito constrangedora. Também você pode mexer numa ferida emocional dessa pessoa. Essa pessoa, ela pode estar acima do peso e não gostar. Essa pessoa, ela pode ter um problema com balança, né? Ela deve estar, às vezes, pode estar na luta ali para emagrecer. Às vezes está com algum problema de saúde, porque o ganho de peso não é só questão alimentar, às vezes é um problema de saúde. E a pessoa chega e fala, você tá grávida? Então, gente, são perguntas muito constrangedoras que eu jamais faria para alguém, nunca fiz e eu jamais faria uma pergunta dessas para qualquer pessoa, porque tem coisas que é muito pessoal, é muito íntima de cada pessoa e cabe a cada pessoa tomar decisões ali na hora certa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem quiser deixar comentários nos comentários, fica à vontade. Muito obrigada por assistir o meu vídeo. Até um próximo vídeo, gente.